Olá, pessoal. Meu nome é Eliane Magalhães, eu sou professora de História e, como combinado no último vídeo, eu vou estar falando de Ouro Preto. Um pouquinho, um pedacinho, né, de aquele grande contexto histórico que existe em Ouro Preto. E eu convido vocês a ficarem até o final para a gente ter uma surpresa aí de como que vai resolver essa situação. No século XVII, finalzinho do século XVII, houve um problema de Rio de Janeiro até a região onde é Ouro Preto e Mariana. A estrada era muito complicada, então demorava-se quase 2 meses para chegar. Foi quando houve uma ordem para melhorar essa estrada, né, desbravar essa estrada, e de 2 meses passou-se para 14 dias. E aí, para chegar à Vila Rica e a Mariana, onde estava tendo a exploração de ouro. Lembrando que a considerada primeira vila é Mariana, de Minas Gerais, porque ela, na verdade, ela se chama Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo, por causa da exploração ter sido perto desse Ribeirão do Carmo. E aí ela vai ser a primeiro arraial, primeira vila, primeiro bispado, e ela tem esse poder político, porque é ela que tem o Pelourim, e ali nós temos o Pelourim, na frente tem a Câmara Municipal, logo ao lado a delegacia e do outro lado a Igreja Católica, então representando, né, o poder político e social. Aí que depois que vai vir, né, o Vila Rica de Albuquerque, que é Ouro Preto. Mariana vai passar a se chamar Mariana em 1745, em homenagem à rainha de Portugal, tá? Esposa de Dom João V, Dona Maria Ana de Áustria. O apogeu do ouro, ele vai ser de 1730 a 1765. Nesse período vai haver uma grande cobrança, porque em 1755 houve o terremoto em Portugal, em Lisboa. E o primeiro-ministro, né, o Marquês de Pombal, para defender os interesses do rei, exigia cada vez mais a exploração e achava-se que estava tendo contrabando. Na verdade, havia sim o contrabando aqui no Brasil. Inclusive, o pai de Aleijadinho, ele vai estar participando de reformas e obras da igreja de Nossa Senhora das Mercês de Baixo, que é no Antônio Dias, e ele aluga uma casa ao lado. Essa casa, o que ele faz? Ele começa a ter uma exploração de ouro à noite, numa mina individual e particular, para não ter que pagar impostos. Então, à noite não dava para fazer barulho, os entulhos se misturavam com os entulhos da igreja e pronto. Essa não é o museu do Aleijadinho, é o museu do pai do Aleijadinho. Passa despercebido porque embaixo é uma lojinha, ela vende cachaça, mas aí quando você entra, pede a proprietária, você passa para o andar de cima, onde você vai ver que era a casa do pai do Aleijadinho. E lá tem a entrada como se fosse um elevador de uma única pessoa, né, bem estreito, para descer e fazer a exploração. E as igrejas, o que ocorria? Quando elas tinham duas torres, isso não é, né, confirmado, mas havia-se a questão de que a duas torres era como se a igreja estivesse completa, então ela teria que pagar impostos ao rei de Portugal. Uma torre, ela não estava completa, então ela não pagava. Muitos capelões não terminaram, falavam que não tinham dinheiro suficiente. E houve uma grande influência cultural aí, que é as chinesices. O que seriam as chinesices? Seriam a influência dos chineses, dos orientais, o forte do amarelo, do vermelho, do dourado, representado nas igrejas, principalmente na matriz Santa Efigênia ou Santa Efigênia dos Pretos, que ela fica lá na ladeira da Santa Efigênia. Ela quase não é conhecida porque a ladeira é muito incline. Então, assim, são poucas pessoas que vão até lá. Ao contrário de que todo mundo acha que é a Igreja do Rosário, que é a única dos pretos e tal, não sei o que. Não, não é. A Santa Efigênia, sim. Você chega lá, você vê a imagem do Papa negro, você vê a imagem de santos negros. Aí do lado, assim, escondidinho, tem os azulejos que tem uma obra chinesa. Tem outras igrejas também, que é a Capela
Padre Faria, a Bom Jesus do Taquaral, das Flores do Taquaral, que tem também obras chinesas. O Pilar é como se fosse um dragão segurando os ilustres, mas a forte mesmo é na Santa Efigênia dos Pretos. E aí, em 1810, quando Dom João vem para o Brasil, ele convida um engenheiro alemão, Guilherme Estiweg, que para vir animar a mineração de ouro. Esse Guilherme Estiweg é Guilherme Estiweg, o primeiro nome eu não vou me atrever porque é alemão, e Barão de Estiweg. E aí alguns afirmam que ele foi aluno de Abraão Werner. Esse Abraão Werner é como se fosse o pai da engenharia da mineralogia. É através dos estudos dele que eles conseguem separar a mineralogia da geologia. E ele vai estar vindo a convite de Dom João. Nessa época, Dom João vai criar o Real Gabinete de Mineralogia no Rio de Janeiro. E aí, o EJVEC vai estar construindo uma fábrica de ferro patriótica de empreendimento privado. No mesmo período, mais ou menos, Dom João vai mandar criar a Real Fábrica de Ferro, quase ao mesmo tempo. Então, assim, só que eles vão embora em 1821. Lembrando que a primeira indústria de ferro, ela é no século XX. A manufatura de ferro, ela já existia lá no século XVI. Nós estamos falando de fábrica. E aí, só vai estar retomando em 1871, 72, século XIX, com Dom Pedro II trazendo o francês para fazer a criação da Escola de Minas, né? O Henri Gossex. E aí é onde a gente chega, que é a surpresinha final, né? Como é muito difícil estar falando de Ouro Preto, eu vou deixar aqui para vocês comentarem. Qual que é o próximo assunto dentro de Ouro Preto vocês querem? As repúblicas federais de Ouro Preto, como elas foram construídas e a influência de Coimbra, a escola de Minas, a vinda desses franceses para a criação da escola de Minas, a formação da escola de Minas com de farmácia, que até 1873 a escola de farmácia era uma, a escola de Minas era outra, depois que vai haver a junção para a UFOP. Então, assim, a gente pode estar falando, dê sua opinião aí, faça o seu comentário. Eu quero ouvir sobre as repúblicas federais de Ouro Preto, eu quero ouvir quando, né, a formação, que já está bem linkado juntos, né? Tem sobre a questão do Tiradentes, a Inconfidência Mineira. Aí eu vou deixar aqui, tá bom? Não deixem, por favor, de dar um joinha, se inscrevam e façam um comentário aqui sobre o próximo assunto de Ouro Preto. Tchau, tchau, obrigada.